Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o amor ao próximo. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo, né? Aí quem quiser opcional deixar algum comentário nos vídeos, fique à vontade, pode ser crítica, pode ser alguma sugestão, pode ser algum elogio, pode ser pedido de oração, enfim. Quem quiser comentar, fique à vontade, é opcional, pode ser agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, tá bom? E peço àqueles que estão me ouvindo que ainda não se inscreveram neste canal, que é o canal do Senhor, eu sou apenas administrador, que se inscrevam agora, tá bom? Desde já, Deus agradece. Antes de começar, queridos irmãos, vamos fazer uma oração agora. Todos juntos. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Que o Senhor me tome mais uma vez, seu mensageiro aqui falando, que o Senhor me inspire, tá? Que me use como seu instrumento, que o Espírito Santo fale através de mim, assim como falou através dos autores da Bíblia. Que me use, Senhor, que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Tá certo, Senhor? Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado aqui. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos começar lendo Êxodo 32, que diz assim, ó: Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Quem disse isso foi Moisés, quando Deus, né, quando o povo fez o bezerro de ouro, né, e Deus ameaçou destruir o povo de Israel. Então Moisés pegou e falou que se Deus fosse riscar aquele povo do livro da vida, né, que riscasse o nome dele também. E não foi a única vez, por várias vezes Deus quis destruir o povo de Israel e Moisés intercedeu falando que se fosse para destruí-los, que destruísse a ele também. Isso, queridos irmãos, é um ato de amor ao próximo. E o que Jesus nos ensina? A amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Não foi isso que Moisés fez? Foi, né? Ele estava amando seu próximo e amava ele mesmo. Ele preferia não ir para a vida eterna se aquele povo também não fosse, né? Que o nome dele fosse riscado. Será que nós teríamos essa coragem? Faríamos isso? Quem é o nosso próximo? Né? Aí nós vemos na parábola que Jesus contou quem é o nosso próximo. Né? Ele contou lá, perguntar quem é o próximo. Jesus contou a parábola. Passou um sacerdote, né, por um cara caído no chão, ferido, e, e, e esse cara não fez nada, foi embora e largou ele caído no chão. Aí passou um levita, também viu o homem caído no chão, não fez nada e foi embora. Aí passou um inimigo dele, inimigo daquele, que era inimigo do povo dele, porque o cara caiu no chão era um israelita. E o que passou não era um povo inimigo. Esse cara passou, viu aquele homem no chão, caído, e o socorreu. O cara que era do povo inimigo, não só o socorreu, como cuidou das suas feridas, o colocou em cima do seu cavalo, o levou até uma pousada, deixou lá, pagou a pousada para esse cara, e falou se passasse da quantia que ele deu a estadia dele na pousada, que ele depois passaria de volta e acertaria a diferença. Percebe? Quem que era o próximo ali? Era um inimigo. E esse homem era de onde? De Samaria, que era um povo rival de Israel naquele momento, né? Samaria era a capital do reino norte, lá do reino de Israel, né? Se não me engano, é norte. Né? E aquele homem caído era um da tribo de Judá, que era o reino sul, né? Se eu não errei os reinos ali de posição. Mas, de qualquer forma, o homem caído era de Israel, né? Era do reino de Judá, e o homem que socorreu seria um homem de Samaria. Só que naquela altura, Samaria já não era mais
de povos israelitas. Por quê? Quando os assírios foram lá e destruíram Israel, dominaram eles e levaram todos cativos, eles mandaram outros povos para morar ali. Né? Teve algum israelita provavelmente que ficou por ali, mas houve aquela mistura. Né? E você vê que, que os que então aí em diante o povo de Israel, os que restaram, as tribos que restaram ali, né, que era Judá e Benjamim, eles começaram a rejeitar aquele povo de Samaria, né, como se fosse um inimigo, né? E houve conflitos entre eles, com certeza, né? Tanto que eles temiam passar, eles preferiam dar a volta para um caminho mais longo do que passar perto de Samaria, né? E aí lembrando que os assírios eles eram quem? Descendentes de quem? Dos ninivitas. E ninivitas nos lembra quem? Jonas, né? Você vê que Jonas se negava a pregar para os ninivitas, se negou a se negar para os ninivitas e acabou sendo engolido pelo peixe grande. Por quê? Porque Jonas sabia da ruindade que era aquele povo, né? O povo que destruiu Israel. Por isso Jonas não queria pregar para eles. Mas Deus os perdoou naquele momento. Mas depois eles foram destruídos também, né? Tanto que eles não existem mais, né? Os assírios. Né? Então, queridos irmãos, a gente vê que Deus ali está ensinando que o nosso próximo é qualquer um que precise da gente. Entendeu? É aquele que está sendo necessitado, não importa se é o seu inimigo, se é o seu amigo, se é um desconhecido, se é um assaltante, se é um estuprador, se é um assassino, se é um ladrão, se é um corrupto, se é um contrabandista, se é um traficante, não importa. Se é um corrupto, não interessa quem é. Interessa que ele é o seu próximo. E nós devemos socorrer a todos que necessitam. Por acaso Jesus se negou a socorrer alguém que foi da ele? Não. E o que a Bíblia nos ensina? A seguir o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus foi um exemplo altruísta. Foi um exemplo que ele amava o seu próximo. O exemplo de Jesus foi um exemplo ao qual ele atendia a todos que vinham até ele. Um centurião romano, que era o povo que estava colonizando Israel ali naquele momento, né? Que estava ali sendo cativo dos romanos, o centurião romano foi lá e pediu a cura de um servo dele, que estava doente. E aí Jesus falou que ele ia até lá para curá-lo. Mas aí ele falou, não vá porque a minha casa não é digna de o senhor entrar na minha casa. Simplesmente cura, eu sei que uma palavra sua é suficiente para curá-lo daqui mesmo. E Jesus então falou, e quando ele chegou lá, o filho dele lá, o filho não, o servo, né, já estava curado. O outro pediu a cura de um filho, que também era romano. O homem que atacou os bebês israelitas, meninos nascidos, tentando matar o próprio Jesus, por ordem de Herodes, vai até agora Jesus pedindo a cura da sua paralisia, porque tinha ficado paralítico. Jesus o perdoou e o curou. Quer dizer, Jesus não rejeitou ninguém. Na cruz, Jesus perdoou o ladrão e garantiu que ele estaria no paraíso. Jesus perdoou Pedro pela sua traição. E pode ter certeza, mesmo que não teve um arrependimento, Jesus perdoou Judas pela sua traição também. Judas foi perdoado. Porém, ele não vai estar na vida eterna porque ele não se arrependeu. Faltou ele se arrepender. Mas Jesus não guardou rancor de Judas. Né? Jesus não guardou rancor de Judas. Então, queridos irmãos, e pode ter certeza, se Judas não tivesse morrido, não tivesse sido matado, e tivesse vivo em algum momento, passando por precisando de cura, e ele fosse até Jesus, antes dele morrer, quando tivesse, depois que ele ressuscitou mesmo, Jesus teria curado Judas. Ele não ia se negar a curar Judas porque o traiu. Pelo contrário. Por que não? Porque Jesus era amor. E esse é o exemplo que ele nos deixa. A Bíblia é muito clara que nós sigamos o exemplo de Jesus. E foi justamente o que Moisés fez ali. Moisés não foi só um exemplo de homem, como de líder naquele momento, né? Porque ele era o líder daquele povo. Então aquele povo ele sentia como responsabilidade dele. Mais de uma vez ele intercedeu por esse povo.
Que Deus queria destruir o povo e construir um novo povo através da descendência de Moisés. Mas se Deus tivesse feito isso, ia mudar alguma coisa, gente? Não. O povo ia voltar a se corromper de novo, porque o ser humano é falha, fraco. Não é porque Moisés era um homem de Deus que a sua descendência seria. Olha o caso de Abraão. Abraão era um homem fiel a Deus. Seu filho foi fiel a Deus. O seu neto Jacó foi, mas seu neto Esaú já não foi, né? E aí você vê que dos filhos de Jacó, que teve 13 filhos, de Diná a gente não sabe muito sobre ela, né? A gente só sabe que ela foi abusada lá e tal. Mas nós sabemos que dos filhos de Jacó, somente 2 ali nós podemos entender que seguiam o Senhor: José e Benjamim. Agora os outros, você viu que não nem tanto assim. Você viu o que foi que eles fizeram na corrida da Bíblia. Aí depois passou o tempo, você viu que as descendências, nem mesmo de José, ficou ao lado ficou ao lado de Moisés ali. Você vê que a tribo que ficou ao lado de Moisés foi de Levi. Então você vê que as tribos de Efraim e Manassés, que eram descendentes de José, e a tribo de Benjamim, elas deveriam ter ficado ao lado de Deus e de Moisés ali no bezerro de ouro, mas não. Então você vê que mesmo sendo a descendência o filho que era mais temente a Deus ali, quem ficou ao lado de Moisés foi descendência de Levi, que não era tão descendente, tão devoto a Deus assim. Então você vê que não adianta, não adiantaria Deus destruir aquele povo e fazer um novo povo através de Moisés. Por quê? Porque não ia adiantar. O povo ia se corromper novamente. Né, queridos irmãos? Então, Moisés intercedeu e Deus percebeu isso, né? E por isso ele deixou o povo seguir. Porque ele sabia que o ser humano é falho e que iria ficar em pecado até que Jesus voltar para nos ressuscitar, né? Então, por isso Jesus veio, morreu na cruz na primeira vinda. Ele veio como humilde, nasceu numa manjedoura, pobre, filho de carpinteiro, ajudou o pai da carpintaria quando era jovem. Depois, até os 30 anos, depois aos 30 anos ele sai para o mundo, ele vai lá, então, com 30 anos é batizado por João Batista, que era seu primo de segundo ou terceiro grau, né? E depois ele vai para o deserto ser tentado, e depois ele volta, e ele vai na festa, aí ele vai naquela festa, né? Foi convidado, né? Ele e a família lá para esse casamento, e é lá onde ele faz o primeiro milagre, que ele transforma a água em suco de uva, né? Desse caminho ele já tinha chamado alguns discípulos, né? Pedro, André, Tiago, João e também os 2 que já estavam lá seguindo João Batista, né? Natanael e André, né? Se não me engano. Depois também já tinha Felipe, depois ele chama Tomé, depois ele chama Mateus, né? E depois também chama Simão Zenotes e por fim Judas, que ele não chama Judas, Judas se oferece, né? E aí estão os 12, né? Então, e aí Jesus começa seus milagres e faz seus feitos. Então, você vê que até o homem que queria matá-lo, ele curou. Já para pensar nisso? O homem que quis matá-lo, ele matou os nenês, crianças no Egito, lá no Egito, não, lá em Israel, em Belém. Ele matou para tentar matar Jesus, né? Herodes mandou matar e ele cumpriu as ordens dele, matou aqueles nenês. Então, se Jesus estivesse lá, ele tinha matado Jesus. Então, a ordem era matar Jesus. Então, ele tinha que matar os meninos, porque assim Jesus morreria também. E agora ele, esse homem que matou os nenês, vai até o Jesus que ele tentou matar e não conseguiu, porque Deus mandou Jesus embora dali para ir para o Egito, até que ele crescesse. Ele vem atrás daquele que ele tentou matar para curar da paralisia. E Jesus o curou. Vocês estão entendendo? Jesus está curando aquele que quase foi o seu assassino e que cometeu um crime hediondo de matar nenéns recém-nascidos inocentes. Agora, quem somos nós para agirmos diferente? E é isso que Jesus quer de nós, que nós agimos iguais a ele agiu. Igual Moisés agiu. Moisés agiu como um verdadeiro homem ao
ao falar para que ele fosse também destruído, se aquele povo fosse arriscado no livro da vida, que Deus não perdoasse aquele povo, né? Moisés não era santo, Moisés não era perfeito, não, ele era um pecador assim como eu, como vocês. Ele tinha tanto a essência pecaminosa, tanto quanto nós. Mas ele se deixou levar pela luz de Deus que estava com ele. Ele deixou que o Espírito Santo entrasse sobre ele e agisse sobre a vida dele. Ele escolheu não seguir aquela tentação que o corpo dele estava pedindo. E você vê que ele poderia ter falado ali, não, tá, destrói e vão fazer uma nação de mim, mas não. Ele mostrou humildade, ele mostrou respeito e amor por aquele povo. Ao falar, se você riscar esse povo do livro da vida, risque o meu nome também. Né, queridos irmãos? Então essa é a verdade por trás de Moisés, a verdade por trás de Jesus e aquilo que Jesus quer que nós façamos, que nós sigamos o exemplo dele. Porque como disse Jesus, se olhasse a mim, veria o meu Pai, né? E hoje em dia, queridos irmãos, nós temos que dizer que se olharem para nós, verão Jesus. É isso que Deus espera dos seguidores de Cristo, é isso que eles esperam dos cristãos hoje em dia, quem segue ao Senhor, que olhem para a gente e vejam Cristo. Agora, se a pessoa olhar para você e ver você maltratando sua família, vão ver a Cristo? Não. Se as pessoas olharem para você e verem você estourando com alguém, estão vendo a Cristo? Não. Se olharem para você e ver alguém, você ofendendo alguém, estão vendo a Cristo? Não. Se olharem para você e verem você, uma mulher vestida de bustier e aqueles shorts apertados justo, curtinho, mostrando quase que pelada, você, você vão ver Jesus? De jeito nenhum, vão ver demônios. Então, nossa, você, perequetada, cheia de uma menina, mulher cheia de um monte de joias, maquiada, forte, tudo, né? Cabelo que não é a cor natural. Vão ver Jesus ali? Não. O homem que se veste ali de mal, vão ver Jesus? Não. Não vão. Tá certo? Não vão ver. O homem que se diz de Deus e é pego abusando de uma criança, ele vai ser visto Jesus nele? Não. Agora, aquele assassino, estuprador, bandido, que um dia matou, que um dia estuprou, que se converteu, que mudou, e agora pratica o bem ao próximo, protege as pessoas de estupro, fundou movimentos para ajudar as pessoas que foram vítimas de estupro. Aquela pessoa que vê o bem no próximo, que age como Jesus agora. Vão ver Jesus nela? Vão. É aí que está. Entendeu, queridos irmãos? Porque a pessoa realmente se deixou levar pelo Espírito Santo, mudou. O ser humano pode mudar. Então, muitas vezes, é como diz a palavra do filho pródigo. O filho mais velho, ele estava ali com o pai o tempo inteiro. Então, ou seja, ele estava na igreja o tempo inteiro, ele estava ali servindo o Senhor o tempo inteiro. Aí chega alguém que se desviar do caminho e volta para, e está indo para a igreja, ou voltando ou indo para a igreja. Aí vem esse membro da igreja e rejeita, fala, não, esse cara não tem que estar aqui. Ele fez tudo errado, ele fez isso, ele matou, ele estuprou, não sei o quê. Só que esse homem que está dentro da igreja, ele está agindo igual a Jesus? Nós estamos olhando para ele e vendo Jesus? Não. Não, porque ele está dentro da igreja, mas ele não está com Deus. Porque ele não está seguindo o que a Bíblia está ensinando. Então, para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus, nós temos que viver a Bíblia. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aprender a Bíblia e viver a Bíblia. Senão, nós não vamos ver Jesus em nós. Tá certo? Então, este homem não está com Deus. O Espírito Santo não está nele. Ele está sendo usado, inclusive, pelo inimigo nesse momento. Por quê? Porque o que o inimigo quer? Que aquele homem que cometeu esses erros na vida dele, que está querendo se voltar para Deus, ele está querendo que aquele homem se distancie da igreja, se distancie de Deus. Então, este homem está sendo usado pelo inimigo para tentar fazer aquele homem desistir. Você está entendendo? Por isso a importância da recepção da igreja, a gente receber bem as pessoas que estão chegando ali.
Porque muitas vezes as pessoas estão querendo socorro de Deus. Que nem eu, por exemplo, quando eu me voltei ao Senhor, eu estava querendo socorro. Eu não estava aguentando mais a vida que eu estava levando, de discussão, discutindo com a minha família, brigando com meu pai, com a minha mãe. Uma vida de sempre aquela situação toda. Meu medo de morrer, minha fraqueza de não conseguir trabalho, de não conseguir viver normalmente. E Deus foi me mostrando a verdade, né, através das novelas bíblicas da Record e depois, através de estudos bíblicos, Deus foi me revelando, ele se revelando a mim, né, e me empurrando rumo à igreja. Quando eu entrei na igreja, eu entrei me batizando. Nem precisei de estudo bíblico, nada disso. Porque eu já tinha feito, eu já conhecia tudo. Eu já sabia das coisas. E aí eu passei, queridos irmãos, a ser servo do Senhor. Captar? Então, eu mudei. E eu me converti. Sozinho. Deus, somente com a orientação do Espírito Santo sobre mim. Entendeu? Então, eu vi a minha mudança. E eu acho que as pessoas podem mudar. Então, muitas vezes a pessoa está pedindo socorro ali na igreja e vê um irmão e rejeita. Você vê uma pessoa, por exemplo, uma colega minha, que era membro da igreja de nascimento, nasceu dentro da igreja. E ela começou a ser acusada, apontar o dedo, sendo é, é, rejeitada, né, na própria igreja só porque ela cometeu um erro, né? Ela se relacionou e era uma mãe solteira, né? Ela cometeu um erro. Ela não é perfeita. Será que as pessoas todas ali nunca erraram na vida? E por que ficar desdenhando da pessoa? Ela fez o quê? Ela saiu daquela igreja e procurou outra da mesma doutrina, né? Ela é adventista igual eu, então ela procurou outra igreja adventista. Antes ela congregava numa, agora ela está congregando em outra igreja adventista, mas com os mesmos ensinamentos, aonde aceitam ela. Depois ela arranjou alguém, casou e agora teve um outro filho, está vivendo a vida dela. Ela pode ter errado? Pode, mas o problema é dela se ela errou. Ela vai sofrer as consequências pelos erros, mas ela pode ter se arrependido, né, do seu erro, casou, teve problemas de gestação, perdeu alguns nenês, e agora ela conseguiu ter um, chegar até o fim da gestação, graças a Deus. E está ao lado do seu marido, com a sua filha, com o seu filhinho e ainda com o enteado, que é filho do marido. Então, a vida é assim, queridos irmãos. Então nós não devemos rejeitar ninguém, apontar o dedo para ninguém, porque o nosso é de vidro, porque nós também somos errados, nós também somos abomináveis, nós também precisamos do sacrifício de Jesus. Qual é a diferença minha para aquele estuprador, para aquele pedófilo, para aquele assassino, para aquele traficante? Nenhuma. Qual a diferença minha para aquela pessoa que fornicou, que perdeu, que foi mãe solteira? Nenhuma. Qual a diferença minha de qualquer outro ser humano? Nenhum. Todos nós somos iguais. Somos pecadores. Todos nós precisamos do sacrifício de Jesus para nos salvar. Todos somos vítimas de Satanás. Portanto, que direito que eu tenho de apontar o dedo para o outro? Me explica. Nenhum. Jesus condenou aquela adúltera lá apedrejada? Não. E olha que ele poderia. Porque ele disse, aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. O único ali que nunca pecou era ele. Ele poderia ter pegado a pedra e atirado nela. Mas ele não a condenou. Ele falou, eu também não a condeno. Vai, não peques mais. O que ele quis? Deu uma nova chance a ela para que ela não cometesse mais aquele erro e pudesse se arrepender e alcançar a vida eterna. Porque hoje em dia, queridos irmãos, o mais importante não é, pagar com a mesma moeda, né? Não é olho por olho, dente por dente. Mas é ajudar o seu semelhante a alcançar a vida eterna. Ah, então por que que antigamente não era, na época lá dos israelitas, as leis que Deus deu? Simplesmente, queridos irmãos, porque era outro foco. Ali você tinha um povo, vamos pensar na situação. Você tinha um povo no meio de um deserto, você não tinha cadeia, você não tinha juiz, você não tinha nada ali para julgar aquela causa, para condenar e para prender, lugar nenhum para prender aquela pessoa para cumprir uma sentença pelo erro que cometeu. Não. Você não tinha igreja para fazer aquela pessoa se converter. Não. Você está no meio do nada, caminhando para conquistar uma terra. Aí, o que aconteceria? Esse homem que cometeu um erro, ele ia ficar impune, porque não tinha o que fazer com ele.
Ele poderia até pagar ali alguma coisa, tá. Só que outros iriam fazer o quê? Ah, eu vou matar, aquele povo também vou fazer. Então um ia começar a matar o outro, ia começar a entrar o pecado no mundo, ia começar o adultério, o que ia acontecer? Aquele povo ia se contaminar antes mesmo de assumir a terra que era deles. E a hora que eles chegassem lá para tomar aquelas terras, eles estariam tão poluídos quanto os povos que eles tinham que tirar de lá. Vocês estão entendendo? Então, para evitar uma contaminação daquele povo, para mantê-lo o mais puro possível, Deus fez essa lei. Olho por olho, dente por dente. Para você ver que quando eles entraram na Terra Prometida, Deus orientou o quê? Que aquele que matou por acidente alguém, que ele deveria ser levado por uma cidade lá de que queria recebê-lo, né, uma cidade especial para ele, e ele deveria viver naquela cidade lá de, como é que fala o nome? Esqueci o nome agora, né? Que é naquela cidade até que morresse o sacerdote. Vigente, né? Então, enquanto isso, a gente tinha que ficar naquela cidade lá, cidade de repouso, né? Alguma coisa que fala assim, eu não vou lembrar agora o nome. Então, queridos irmãos, agora se ele matasse e propositalmente, aí ele deveria, mesmo que ele estivesse nessa cidade, ele deveria ser levado para ser morto. Mas, por quê? Porque naquele momento, repito, era outra época, mesmo que ele já estava nas suas terras, mesmo assim, Deus queria usar aquele povo para que ele ficasse mais puro possível, para que ele pudesse escrever as escrituras sagradas. Agora, hoje em dia, já não existe mais essa pureza, não existe mais ninguém puro. Se nós formos matar todo mundo que cometeu erros, não ia sobrar ser humano nenhum na Terra. Está entendendo? Então aquilo lá já não vale mais para hoje, era uma lei cívica deles. Assim como nós temos as leis nossas cívicas, eles também tinham, né? Então, e nos Estados Unidos, por exemplo, tem a pena de morte, no Brasil não tem. Israel tinha. Ah, mas foi Deus que deu essa pena de morte para eles. Foi Deus, porque Deus estava naquele momento como sendo o rei deles. Jesus era o rei deles naquele momento. Era então, eles viviam de acordo com as leis de Jesus ali naquele momento que Deus, que o rei deles pôs. Você entendeu? Mas, mas isso não quer dizer que ali tem que ser copiado pelo resto da humanidade. Não, é uma lei cívica. Essas leis não têm que ser copiadas. Então, queridos irmãos, você vê que Jesus demonstrou que naquela altura do campeonato, quando ele já servia os romanos, aquelas leis cívicas já não valiam mais. E o mais importante agora é salvar essas pobres pessoas, tirar elas das garras de Satanás, da morte eterna e trazê-las para a vida eterna. Mesmo que elas tenham ceifado a vida de alguém, mesmo que elas tenham estuprado alguém, nós podemos salvá-las. Ah, eles não merecem. O povo de Nínive lá merecia? Não, né? Mas Jonas teve que ir lá pregar e Deus salvou muitos deles lá, foram salvos, né? A cidade deixou de ser destruída e muitos foram salvos na vida eterna, vão estar na vida eterna. Você entendeu, queridos irmãos? Se Jesus perdoou o ladrão, se Jesus perdoou Davi, que era um assassino e um adúltero, quem somos nós para não perdoar? Davi mandou matar Urias na cara dura. Ele não matou, mas mandou matar para encobrir seu próprio erro. Ele adulterou com Batseba. Você entende, queridos irmãos? Então, quem somos nós para julgar qualquer outra pessoa? Nós estamos tão imundos, nós temos que entender a nossa posição. Quem somos nós? Nós somos um ser humano imundo, abominável, que merece a morte, porque nós pecamos, o preço do pecado é a morte. Nós somos vítimas do inimigo maior, que é Satanás. Ele é o nosso único inimigo. É o inimigo de toda a humanidade. Quem são os outros seres humanos? Seja eles quem forem. São os nossos parentes, são os nossos irmãos por descendência. Nós viemos de Adão e Eva e depois de Noé e sua esposa. Então, queridos irmãos, nós todos pertencemos ao mesmo lugar. Né? E isso também traz a gente um pensamento sobre as carnes imundas, por exemplo. Foi para Moisés que Deus falou não comer as carnes imundas? Não, foi para Noé. Você vê que o homem começou a comer carne depois do dilúvio. Mas Deus falou o que para Noé?
ponha um casal de animais impuros, né? E com certeza ele deu essa lista para Noé, de animais impuros, e 7 casais de animais puros. E isso quer dizer o quê? Que se Noé comesse um animal impuro, não ia ter mais o casal e cada espécie entrar em extinção. Então Noé só poderia comer as carnes dos animais puros, porque Deus sabia que ele ia ter que comer carne. Por quê? Porque o dilúvio destruiu tudo que tinha no mundo. Tudo. E aí o que acontece? Deus condenou o homem a comer do que ele plantasse com o suor dele. Então, Noé ia ter que plantar para colher. E nós sabemos que tudo que a gente planta demora anos para frutificar, né? Então, uma horta demora alguns meses para você poder colher. Frutas demoram anos. Tem fruta que demora 20 anos para dar uma fruta. 30 anos. Então, queridos irmãos, quem somos nós para falar algo, né? Então, Noé, ele não ia ter comida para comer. Então, e sua família? Então eles fizeram o quê? Começaram a comer carne, tudo bem, Deus aprovou. Só que eles vão comer as carnes dos animais puros. Porque se eles comessem impuro, aquela espécie ia entrar em extinção. Vocês estão entendendo? Então era 7 animais, 7 casais de animais puros e um só de animal impuro. Tá certo? Então Noé não poderia comer as carnes impuras. Então isso já foi dado para Noé. Com certeza Deus orientou Noé. Não está na Bíblia, por quê? Porque quem escreveu o livro de Gênesis foi quem? Foi Moisés. Então você concorda que Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio e Números, eles foram escritos, e Jó também, praticamente na mesma época? Então, se já estava em Êxodo, que não é para comer animal impuro, já tinha detalhado quais eram esses animais, você acha que Deus ia detalhar também para Moisés lá no Gênesis? Não tinha necessidade. É incoerente e não tem lógica fazer isso. Você entende? Por isso que Deus colocou somente nas leis, porque ali foi entregue as leis que nós deveríamos seguir. Então ele colocou lá. Mas o ser humano se aproveita disso para falar que Deus só deu a lei para o povo de Israel. Só que a gente vê que não é verdade. Pois todos nós somos descendentes de Noé e Deus deu a lei já lá para Noé. Então nós temos que olhar para as outras pessoas como os nossos irmãos em fé, querendo bem ao seu próximo. Assim como Moisés quis o bem daquele povo, mesmo aquele povo rejeitando ele, fazendo mal para ele, ele desejou o bem daquele povo. Porque aquele povo fez muito mal a Moisés e ele desejou o bem daquele povo. E é assim que nós devemos agir, né? Você entende, queridos irmãos? Orando pelo nosso próximo, tentando ajudar o nosso próximo, amando o nosso próximo. Pois os 2 mandamentos principais é pôr a Deus em primeiro lugar acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, né? E engana-se e fala, eu não adoro imagens, minha igreja não adora imagens. Não. Se a tua igreja, por exemplo, fala para você pegar um paninho com o suor do líder da igreja, está adorando imagens. Se a tua igreja fala para você colocar uma janelinha de proteção na sua casa, você está adorando imagens. Se você está cultuando um artista, você está adorando uma imagem, está adorando um artista, está idolatrando, está sendo ímpio. Se você fala que é teu ídolo, você está idolatrando. Se você está idolatrando jogador de futebol, time de futebol, você está idolatrando. Entendeu? Eu, por exemplo, eu torço para um time de futebol. Mas eu não idolatro esse time. Se perder, para mim dá no mesmo. Eu não vou me estressar, eu não vou ficar revoltado porque meu time perdeu. Não, perdeu, paciência. Faz parte. Eu já transcendi, eu já entendi que meu time não vai ganhar sempre. É um jogo. Vai ganhar jogo, vai perder. Que na seleção brasileira ontem, por exemplo, perdeu. Perdeu da Bolívia. Ela ganhou outro jogo e perdeu esse. Faz parte, né? Faz parte, então ela vai ter que jogar, vai ter que melhorar se ela quiser ganhar a Copa do Mundo. Então, se não ganhar, paciência, eu vou me desesperar, vou chorar, vou ficar. Não. Também gosto da Itália por eu ser italiano, mas vou desesperar se ela não ganhar? Não. Também torço para Portugal, porque também sou descendente de português. Mas se não ganhar também vai desesperar? Não. Então, queridos irmãos, nós não podemos idolatrar nada. Dinheiro. Se você acha que o dinheiro é tudo na sua vida, você está trocando Deus pelo dinheiro. Enfim.
tudo que você está colocando no lugar de Deus na sua vida, sexo, pornografia, tudo pode ficar no lugar de Deus na sua vida, você está idolatrando aquilo. Idolatrar nem sempre, queridos irmãos, é uma imagem de um santo, de um Deus, de um... Não. Idolatrar é quando você põe poderes em algo que não tem. É quando você presta cultua aquela situação, ou seja, é mais importante para você aquilo do que a Deus. Então você está pondo. Você pode estar idolatrando seu pai e sua mãe. Eles são mais importantes para você que Deus. Para mim não é. Eu amo meu pai, eu amo de paixão a minha mãe. Mas Deus em primeiro lugar. Então, se eu tiver que escolher entre eles e Deus, com certeza eu vou escolher a Deus. Lembre-se do que fez Abraão. Entre o filho e Deus, ele escolheu a Deus. Ele ia matar o próprio filho para seguir uma ordem de Deus. Ele só não matou porque quando ele levantou o braço, o anjo segurou o braço dele e Deus falou: não faça isso, Abraão. Não toque no menino. Então nisso veio um cordeirinho, né, para ele, um carneirinho, né, para ele matar no lugar de Isaac. E é uma cena que nos ensina muito, né? Primeiro, está mostrando o que Deus ia fazer no futuro, né? Então, o Abraão está representando Deus, Isaac e Jesus. Também a gente vê o que Jesus ia fazer no futuro, né? Já que o carneirinho, né, representando Jesus e Isaac representando nós, nessa outra visão, né? Então, Isaac somos nós, pecadores que temos que estar ali para morrer. Então, nós estamos ali prontos para ser sacrificados pelos nossos pecados. Jesus chega e fala: espera, tira ele daí que eu vou entrar no lugar dele. E ele morreu no nosso lugar, como aquele carneirinho morreu no lugar de Isaac, né? E nós podemos também olhar para essa cena pelo ponto de vista de Abraão. Olha o sofrimento de Abraão tendo que matar o próprio filho. Você acha que ele estava gostando daquilo? Você acha que ele não estava doendo o coração dele? O coração dele não estava sangrando de dor por estar matando um filho que ele amava? O único filho que ele teve com a mulher amada dele, Sara. Aquela altura do campeonato, ele com 90, com 100 anos, né? Mais de 100 anos, porque ali Isaac já era um menino grande, então ele estava com mais de 100 anos. E a esposa dele com perto dos 100. Como que você acha que Abraão ia chegar em casa depois e falar para Sara: matei o nosso filho? Como será que Sara iria reagir? Mas ele foi lá para fazer. Ele falou: matei o nosso filho que Deus mandou. Será que Sara ia entender? E como que seria a vida dele ali em diante com esse pensamento? Matou o próprio filho para Deus. Mas Abraão foi e ia fazer. Ele ia, botando Deus em primeiro lugar. Ele amava mais a Deus do que o filho. Ele amava demais o seu filho, mas amava a Deus mais do que o filho, né? Então a dor que Abraão sentia ali por ter que matar o filho é a mesma dor que Deus sentiu quando viu seu filho primogênito lá, seu filho unigênito na cruz, morrendo, filho unigênito, assim como Isaac era filho unigênito de Abraão, né? Porque Ismael era filho, mas não era filho do relacionamento, do casamento, né? Israel era fruto de uma concubina, mas o filho amado de Abraão era Isaac, né? Então, é assim como nós. Jesus é o filho unigênito de Deus, nós somos os filhos, os outros filhos, mas Jesus é o único que era semelhante ao Senhor realmente. E Jesus foi lá e Deus viu o seu filho crucificado, sofrendo, cuspido, com olho de espinho, um monte de coisa, e depois crucificado nu, humilhado naquela cruz. Como você acha que Deus se sentiu naquele momento? Não é à toa que veio aquele terremoto naquele momento, né? E que o véu lá rasgou. Porque ali foi o grito de brado, o brado do rei do mundo de Deus, gritando de dor, por ver o filho morrendo naquela cruz. E não poder fazer nada. Ele não podia fazer. Porque se ele tirasse o filho de lá, toda a humanidade morreria. E ele amava também a nós, né? Ele falou: eu sei que meu filho vai morrer e vai ressuscitar, mas isso é necessário para ele. É necessário para que eu salve meus outros filhos. Entende isso, queridos? Deus ali mostra em Abraão o sofrimento do Senhor, né? Então é uma cena muito forte.
E essa meditação, queridos irmãos, está nos ensinando a fazer as duas coisas que Deus quer. Amar a Deus acima de tudo. E o próximo por nós mesmos. E lembre-se que isso é o resumo dos 10 mandamentos. Amar a Deus acima de tudo é você adorar somente a Ele, não tem mais para adorar, não usar o nome dele em vão e guardar o sábado. E amar ao próximo com nós mesmos é honrar teu pai e tua mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçar. Ou seja, não fazer o outro que você não gostaria que fizesse com você. Você gostaria de estar lá sofrendo com o inimigo, você no lugar daquele assassino, e que outra pessoa não te ajudasse, não te estendesse a mão para te ajudar a sair daquela situação? O que você gostaria que fizesse por você naquela situação? Faça por ele. Se você está ali passando fome na rua, o que você gostaria que fizesse por você? Faça por aquela pessoa que você está vendo passando fome na rua. Entendem, meus irmãos? Então, é isso. Lembre-se que Jesus nos chama a seguir o exemplo dele. Tá certo? Lembre-se. Vamos memorar esse encerramento. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação, obrigado por estar comigo, obrigado por este momento. Peço pelos irmãos que estão me ouvindo, que quem estiver trabalhando no dia de hoje, eles podem estar inscritos ou não no meu canal, e aqueles que não estão me ouvindo, que estão inscritos no meu canal, que eles possam ir e voltar ao trabalho em segurança, Senhor. Se não tiverem ido, ou se já tiverem no trabalho, que eles possam voltar para casa em segurança. E peço por mim também, que daqui a pouco vou trabalhar, que eu vá e volte no meu trabalho em segurança, Pai. Esteja sempre comigo, Senhor, que dê tudo certo no meu dia, Pai. E peço que todos nós juntos aqui, que estamos nessa meditação, os que estão inscritos no meu canal, que não estão me ouvindo, e aqueles que estão me ouvindo, inscritos ou não no meu canal, que possamos ser abençoados por Deus e que o Senhor possa nos guiarmos rumo à vida eterna, amando o nosso próximo e transmitindo em nós a essência de Jesus. Mostrando para todo mundo que nós somos seus servos, que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. Muito obrigado, queridos. Que assim seja, eu oro e peço em nome do próprio Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Que possamos olhar para nós mesmos e vermos Jesus. E que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. E ao ver Jesus também veem a Deus. Porque quem vê a Jesus, viu o Pai. E se estão olhando para nós e vendo Jesus, vão ver em nós o Pai também. Tá certo? E a única maneira que a gente tem de alcançar isso, mais uma vez, é lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, compreendendo a Bíblia e vivendo a Bíblia. Sem isso, não teremos vida eterna. E sem isso, ninguém vai ver Jesus em nós. Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém.